noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, sextou, nesse 22 de dezembro de 2023. É o último programa antes do Natal, que será lá na segunda-feira, dia 25. Dessa vez um feriado prolongado. Na segunda-feira dá a oportunidade que muitas pessoas estão usando 3 dias de feriado. Razão esta que a nossa freeway está lotada de veículos. Embora que muitas pessoas se queixem da crise, mas a crise parece que nesse período não existe. Mas eu espero que vocês estejam conosco, mesmo que estejam preparando a sua viagem ou se estiverem viajando, o nosso programa está na palma da sua mão. E é por isso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo e divulgar o nosso link aos seus amigos, aos seus inimigos. Como sempre, estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Esse fundo lindo é em homenagem a vocês e às festas natalinas que eu espero que todos tenham com muita alegria e união da família. Mas hoje nós teremos muitas informações, na política muito agitado, na área da polícia também muitos problemas, muitos crimes, muitos acidentes estão acontecendo. Nós temos ali no Estúdio 1, que eu vou interagir com vocês, outro estúdio diferente, inédito. No Estúdio 2, em que eu lerei a nossa sinopse, também lindo. Qualidade de imagem e de som é conosco. Embora que sejamos uma emissora web, continuamos sem patrocinadores. Por isso que aqui você tem liberdade de expor o seu endereço, uma propaganda da sua empresa, porque não temos... A única preocupação é seguirmos com as normas das redes sociais que a internet exige. E o nosso programa não pode ser de jeito nenhum bloqueado pelo YouTube. Mas o nosso público é um público seleto, sabe disso. Hoje também o dia foi muito quente, como nos outros aí, e ainda promete chuva no final de semana. Lá na fronteira também hoje já choveu bastante. E promete chuva aqui para nós, embora esse enorme calorão. Hoje também tivemos à tarde a final do Mundial Interclubes, em que o Manchester City, uma seleção, venceu em 4-0 o Fluminense e realmente dominou a partida. O Fluminense não dava muita possibilidade ou não demonstrava muita possibilidade de reação. E mesmo que aquele gol aos 40 segundos desmantela a estratégia de qualquer equipe. Mas, como nós havíamos visto, o Fluminense também não era tudo aquilo, né? Basta dizer que do Inter ali, ele foi dominado nas 2 partidas e venceu no detalhe. Mas representava o Brasil, a gente torceu com certeza, mas infelizmente não deu. Mas é assim, em nível técnico, realmente nós sabemos que os nossos times brasileiros estão bem abaixo do outro continente, né? Vejam só a quantidade, os bilhões de euros que custam esse time lá. Então não tem como comparar, né? O treinador que decide quem quer trazer e de onde quiser trazer, que consegue. Com isso é uma seleção quase que imbatível no momento. E outra, falando como um time, mas todos os jogadores de seleção em seus países. Mas isso é do futebol. Futebol pouco nos interessa e agora foi a última partida oficial, pelo menos desse ano. Agora, só no ano que vem. Também nós tivemos um lamentável incidente em que um jogador do interior aí quase que causou um trauma. Teve fratura no rosto de um jovem jogador do Grêmio num jogo amistoso. É lamentável que ainda aconteçam coisas dessa forma no nosso futebol. Mas deixando
o futebol de lado, vamos para a política que está muito agitada. Por exemplo, eles ajeitam para eles, né? O valor do fundo eleitoral abriu o debate sobre mudanças. Quem diz isso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas legislar em causa própria, com certeza, é muito fácil. Por isso que o Congresso aprovou um orçamento com um fundo eleitoral turbinado de 4,9 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba, não é possível. Também nossas notícias são lá e cá, locais do Brasil e do mundo. A ONU, com o apoio dos Estados Unidos, o Conselho da ONU aprovou a resolução sobre a faixa de Gaza. Claro que não um cessar-fogo absoluto, porque isso Israel não concordaria, mas dando possibilidade de que a Cruz Vermelha preste algum apoio, que sejam preservadas essas partes, mas pelo menos já houve essa possibilidade de amenizar um pouco a situação lá na faixa de Gaza, que realmente está massacrando aquele povo palestino, que ele é bombardeado dos dois lados. Também eles são reféns daquele grupo terrorista do Hamas. Mas esse acordo é feito por Israel, que é um país. Agora não sei se o Hamas, que é um grupo terrorista, vai seguir essas regras da resolução da ONU. Também pela primeira vez, a população brasileira se declara mais parda do que branco. Então vamos ver. Eu, por exemplo, sou considerado branco mesmo. Inclusive o pessoal me chama de alemão polaco. De alemão eu não tenho nada, de italiano não tenho nada, mas não me ofende em hipótese alguma. Também na política, em reviravolta, o presidente Lula convidou o presidente do Banco Central para a festa de final de ano. Algo está acontecendo, está sendo articulada a política, porque ele foi bombardeado de todos os lados desde o início da gestão do presidente Lula. Tanto do presidente Lula, do Fernando Haddad, da Simone Tebet, todos criticavam ele, e agora está convidado para uma festa de final de ano, resolve todos os problemas políticos. Tomara que não interfira na economia do nosso país. Também, finalmente, hoje começamos o verão, foi nessa sexta-feira. Claro que aqui para nós teremos novas ondas de calor, chuva e seca. Isto é a previsão. Também um novo boletim preocupante para a área da saúde, principalmente para o nosso Rio Grande do Sul e para a capital, em Porto Alegre. Um novo boletim apresentou dados sobre a incidência de AIDS e HIV em Porto Alegre. Isto nos preocupa e demais na área da saúde. O Fernando Haddad, ele diz que medidas para compensar a desoneração da folha devem sair na próxima semana, na próxima terça-feira. Ele já logo após o Natal. Tudo acontece depois das festas. Aqui o governo gaúcho, o Eduardo Leite, aquela maravilha de governador, a quem não está sob a sua jurisdição, que não seja funcionalismo público, porque esse é massacrado pelo Eduardo Leite, e ele dá uma ilusão. Realmente ele é uma raposa na política. Basta dizer que foi reeleito, foi o único governador reeleito, o mais jovem governador. Tudo isso, e não foi graças ao funcionalismo público. A gestão quanto ao funcionalismo foi péssima. Além de não dar zero em reajuste neste ano, ainda onerou mais ou reduziu o salário dos funcionários, porque fez algo inédito, pagarem por dependentes no IP Saúde, coisa que nenhum outro governador havia feito, e hoje anunciou promoções na segurança pública. Ele dá muito incentivo para quem está na ativa. E eles se iludem, eles pensam que não deverão amanhã estar na inatividade. E aí sim eles verão o que é ser funcionário inativo ou aposentado
do governo do estado. Ele tenta algumas benesses para quem está na ativa. Diz ele que vai onerar a folha de pagamento em 70 milhões. Outros 70 milhões ele também aplicou nos bombeiros e peritos do Instituto Geral de Perícias, que eles receberam novos equipamentos e viaturas no Rio Grande do Sul. Não adianta ter viatura zero, equipamentos bons, mas o homem, a matéria-prima do Estado, vai de ônibus trabalhar, sujeitando e se arriscando principalmente na área de segurança, e depois ele se abanca e tira o seu serviço numa viatura de primeira geração. Mas o salário e a sua família, esta sim, vai ter que morar na vila e andar ali junto com as pessoas mais pobres ali, porque reajuste zero. Esse é o governo Eduardo Leite, que engana muitas pessoas e será candidato pelo PSDB à presidência da República. Com certeza ele não vai terminar o seu mandato no governo do estado, o que eu fico contente. E eu já sei em quem não votar para presidente. Ainda não sei quem serão os candidatos. Mas o meu, que eu sei que não será o meu candidato, Eduardo Leite, porque eu conheço e muito bem. Também contemplados no sorteio de setembro do Nota Fiscal Gaúcha, tem até 31 de dezembro para resgatar os prêmios. A caravana O Sul espera nas 4 estações, celebra o espírito natalino e percorre municípios do Rio Grande do Sul. A Operação Golfinho foi lançada lá no sábado passado em Imbé, em que foi a solenidade. Também aqui no Rio Grande do Sul, mais 516 mil veículos serão esperados nas estradas administradas pela empresa Gaúcha de Rodovias no período de Natal. E lembrem que essas estradas não vão ao litoral. Então o pessoal vai diversificar, também vai para a serra, vai para a fronteira e vai fazer a sua turnê por aí. Também foram prorrogadas as inscrições do programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre até 31 de dezembro. Foi muito pouco tempo essa prorrogação, então aproveite e vá logo. Em Porto Alegre, a IPTC inicia a Operação Verão para o Lami no final de semana, inclusive haverão mais linhas de ônibus. Porto Alegre também foi sancionada a Lei Orçamentária Anual para 2024. Também a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias durante o feriadão de Natal. E não se esqueçam que agora tem drone, não só aonde existe os pardais. O drone vai atuar e muito, e ele pega os carros de uma distância imensa. Então, principalmente ali na freeway, mantenham aquela velocidade que é a máxima no nosso estado, que é 110 km por hora. Os deputados também aprovam o texto base do projeto das apostas esportivas. Aquele jogador do Flamengo, polêmico, o Gabigol, ele foi denunciado por tentativa de fraude em antidoping. Também o Fundo de Segurança Pública recebe um aporte de quase 80 milhões para o Brasil. Isto é muito pouco para o Brasil todo, é um valor ínfimo, né? Um desabamento de um telhado também de uma igreja deixou 80 feridos. Foi no dia de hoje, em Minas Gerais. Um pouco do futebol, aquele jogador que fez muito sucesso aqui no nosso Rio Grande e pelo Grêmio, o Luis Soares, agora sim, já firmou o contrato realmente com o Inter de Miami, e ele foi anunciado lá, e ele vai reencontrar aquele seu antigo parceiro, o Lionel Messi. Também no Brasil, na saúde, é chamado chip da beleza. Entidades médicas pedem que a Anvisa medidas contra o implante hormoniais no Brasil. Segundo dizem eles,
causa um problema de saúde. Também mais de 39 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram incineradas no Brasil desde 2021. Vejam só a maldade, nós estamos em 2023. Em vez deles falarem agora em 2023, após terminado o surto de Covid-19, eles trazem desde lá de 2021, aonde pega também a gestão do presidente Jair Bolsonaro, em que nós tivemos o auge da Covid-19. É a maldade e a malícia da imprensa marrom, que retrocede bem mais para que não incida problemas na gestão deste governo. É a proteção da imprensa, como sempre, é aquilo que eles combatiam direto lá no presidente Jair Bolsonaro, tipo a lei Rouanet. A Petrobras também assinou a venda de participação em 2 campos, mas isso é lá em Santos, São Paulo. Aqui no Brasil é tudo como eles gostam. O presidente Lula sancionou o feriado nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Que coisa boa, é tudo a gosto do que eles querem, né? E o presidente Lula faz isso porque ele quer se reeleger, ou talvez que nem tenham mais eleições, ele quer ficar na sua gestão por muitos anos. Também, lá nos Estados Unidos, após passar 48 anos na prisão, um homem foi libertado após ter sido condenado injustamente. E vejam só, primeiro ele havia sido condenado à pena de morte. Depois foi convertido em prisão perpétua. E agora, depois de todo esse tempo, ele foi provada a sua inocência. E a indenização, muito pouco, 800, o equivalente a 800 e poucos mil reais. É uma quantia insignificante por esse tempo tirado da vida e da liberdade desse homem que entrou na prisão aos 22 anos de idade. A Câmara dos Deputados também aprovou o mercado de carbono regulado no país para reduzir a emissão de gases poluentes. Aquela plataforma Celular Seguro tem quase 300 mil cadastros em 24 horas. Mas tem que cuidar que tem cadastros perniciosos na internet que são para coletar os seus dados. E por isso que vocês têm que ter muito cuidado. O aplicativo do governo realmente surte efeito, mas tem que ter um cuidado no participar dele. Também aqui no Brasil, o governo federal vai pagar recompensa por informações de criminosos procurados. Eu acredito que informações sobre traficantes com certeza não vão receber, porque senão, se eles forem descobertos, a recompensa é bem mais grave do que as leis. Mas chegamos no Velho Oeste, recompensa por informações de procurados. O Grêmio também acertou um acordo com o Santos e terá aquele grande jogador, o Soteldo, grande na qualidade. No porte ele é bem pequeno e foi assinando por uma temporada. O Inter também deve anunciar nos próximos dias o centroavante Rafael Borré. Era um sonho antigo do Inter. O ex-Inter, o Paulo Guerreiro, indica a sua saída da LDU e recebe sondagens de times brasileiros. E o pessoal pensou que o Paulo Guerreiro, quando saiu do Inter, já estaria abandonando o futebol. Vejam só o que é o futebol. O Grêmio também é bate e volta. O Grêmio também anunciou a contratação do volante Dodge, ex-Santos. Vocês querem notícias bobas? Temos também. Anitta divulga imagens esquiando na neve apenas de toalha. Isso aí é notícia para eles, né? Neymar e a Bruna Biancardi aparecem juntos após o anúncio do término e deixam dúvidas no ar.
O Faustão diz que pode voltar à TV em março, se cuidar de sua saúde. Notícias bobas temos aqui também para vocês. A nova prisão inaugurada em Charqueadas, um novo complexo, a reclamação é imensa porque não tem tomadas nas celas. E eles estão gritando e os parentes dizem que é desumana a situação deles, principalmente por causa desse calor. Eles falam que não podem ter ventiladores, mas na real eles querem ter a tomada para carregar os seus celulares. Também um líder de uma facção organizou uma festa de 7.600. Ele foi transferido para a penitenciária de segurança de Charqueadas. Ele fez aqui na Modulada de Porto Alegre. A Polícia Federal também prendeu um uruguaio procurado pela Interpol. Foi lá na nossa fronteira oeste. Foi na cidade de Quaraí. Na Argentina, como já era sabido que o Javier Milei ia sofrer muito com os protestos, ele já, segundo dia, ele já, aos berros, os manifestantes dizem: fome não. Ele vai sofrer muito, porque é uma mudança de regime, acostumados com a esquerda e agora com a direita, as exigências vão ser muito grandes. Aquela atriz, apoiadora do Lula, que critica o governo, é muito fácil criticar quando se nada no dinheiro. A Bruna Marquezine, ela mostra um colar de diamantes, de ouro e do Pikachu, que custa 140 mil. É muito fácil criticar um governo desse jeito, né? O avião com o terceiro grupo de brasileiros são repatriados e decolaram para Brasília hoje. Para terminar o nosso preâmbulo, o Brasil é o país com mais casos de dengue do mundo. Quem mostra esses dados é a Organização Mundial da Saúde. Um avião com 303 indianos a bordo é bloqueado na França por suspeita de tráfico de pessoas. E com isso vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que já temos amigos interagindo conosco. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Olá, amigos. Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí.
Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos ao vivo realmente. Muita chuva lá fora. A chuva, relâmpagos e trovoadas. E eu disse que eu espero que não interceda, em hipótese alguma, em nossa internet. Também agora entrou há pouco tempo, claro que muitos amigos já entraram bem antes, mas entrou agora o meu irmão, o Coronel Severo, que até se preocupou em nos mandar uma mensagem de Natal para os nossos amigos, e eu faço sempre o pedido, vocês também não têm uma mensagem, porque não querem. 24 graus a temperatura, muita chuva lá fora. Por exemplo, aquela Preta Gil, ela é a garota propaganda da C&A. Se você sabe alguma coisa que ela criticava os bolsonaristas, tome a sua providência. Também lá na quarta-feira o show de Ivete Sangalo, para que não fosse um fracasso, e ela distribuiu os ingressos de graça. Os convidados especiais dela foram só o time deles, aqueles que usufruem da Lei Rouanet, a Angélica e o seu esposo, o Luciano Huck. Também falaremos dentro do nosso programa aquelas decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli. As suas decisões vão render muito dinheiro, inclusive no seu lar. Então vamos ver. Vamos passar para a mensagem do meu irmão Coronel Severo. Aí está ele. Vejam essa mensagem e sigam o que ele diz aí. Amigos telespectadores do programa Pauta Livre, estou aqui hoje, último programa antes do Natal. Eu não podia deixar de cumprimentar a todos e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de bom, com muita saúde a todos nós. Dizer que na época de Natal a gente fica mais sensíveis às necessidades de todos os outros. E nesse último final de semana a gente foi fazer uma ação solidária, levar algum material, alguma cesta básica, numa vila aqui no interior, na zona sul de Porto Alegre. Chegando lá a gente viu que o que eles precisam é muito pouco. E eles ficam felizes com qualquer pouquinho que receberem. Mas o bem maior é pra gente, faz um bem para a alma da gente, a gente sai fortalecido, sai achando que pode mais. E eu queria aproveitar a audiência desse programa e pedir a todos os senhores telespectadores desse programa que façam isso, que auxiliem alguém. Nós temos condições. Às vezes um abraço, um sorriso. Eu sempre carrego no carro 1 quilo de arroz, uma massa, um feijão, para dar para alguém na esquina. Isso é muito bom. Mas isso vai do coração e da vontade e da possibilidade de cada um. Queria aproveitar esse momento e desejar a todos muita saúde, muita paz. Convivam com suas famílias, abracem seus filhos, suas mães, suas esposas, todos aqueles que vocês amam. E digo isso, que vocês amam essa pessoa. Às vezes uma palavrinha pequena é muito importante. Saúde a todos, Feliz Natal, Pauta Livre, sucesso garantido. Hoje estou aqui de Papai Noel, desejando a todos um Feliz Natal. Beijão no coração de todos. Bom programa, PP Severo. Aí está, pessoal, isso aí foi a mensagem do meu irmão Coronel Severo, o meu irmão caçula, e eu tive o prazer de receber essa mensagem. Vocês não mandaram, perderam a oportunidade, uma vez que lá na segunda é o Natal, aquele que nós desejamos festa para todos os amigos. Agora sim, vou lá no Estúdio 1, aqui estamos nós com o Estúdio 1, inédito como sempre. A qualidade de imagem e som do nosso programa é inigualável, e eu, graças a vocês. Hoje o número 1 foi o meu amigo Alexandre Marques, co-irmão de divulgação Expresso da Várzea, e ele normalmente reside na zona norte de Porto Alegre, mas agora está lá em Cidreira, veraneando,
só virá em março. É a vida mansa, mas continua sempre com as edições, participando conosco. Agora eu até tive, não senti a falta do nosso amigo Alberi Nascimento Cardoso, do Betão, o Cardoso, o Alberi lá de Mariluz, o Betão de Marisul, mas aí o Alexandre Marques representando o litoral nesse momento, lá de Cidreira. Ele disse assim: boa noite, Severo, desde já um Feliz Natal para você e os telespectadores da nossa web. Depois o Laurino Nispit, nosso amigo, nosso pequeno grande goleador, aquele homem que se destaca nas redes sociais, inclusive agora foi homenageado lá como cidadão encruzilhadense lá, porque ele, das colaborações que ele faz do Larvó Nair, e com o gol de Natal, foi condecorado pela prefeitura lá daquela cidade, que é a sua cidade natal. E ele sempre está participando das mídias sociais e é muito ativo, além de que pratica esporte em várias equipes. Ele reside lá em Nova Santa Rita. Ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um clique no sino e um like para confirmar a presença no programa Pauta Livre. Também o nosso amigo Zé Sanguinel, não sei o que está vendo, não compareceu no dia de hoje, mas também é sexta-feira, o pessoal se preparando para um feriadão. O Alexandre Marques complementou e disse assim: ó, hoje deu a lógica, um passeio do Manchester City no Mundial de Clubes. O Fluminense jogou bem até o gol aos 40 segundos. Claro que a brincadeirinha que ele disse que o pessoal botou nas redes sociais foi o gol mais rápido de todas as finais de mundiais entre clubes. É história, né? E sobrou para nós brasileiros, representado pelo Fluminense. Aí eu disse que já estávamos começando aqui, 24 graus, muito quente. Foi o dia muito quente agora de noite, e que já estávamos com relâmpagos e trovadas. Aí ele disse que lá, não sei se já mudou o tempo, mas ele disse que aqui no litoral nenhum vento, temperatura abafada, é lá em Cidreira. O Laurinho disse assim: ó, aqui também, em Nova Santa Rita, só trovada seca e nada de chuva, mas a internet dá uns cortes mesmo assim. Talvez ele até não consiga novas intervenções conosco. Eu temia até aqui pelo nosso, mas o nosso programa tá legal, a nossa internet tá boa, raios e trovoadas aqui, eu pensei que poderia interferir na nossa transmissão, mas por sorte não está acontecendo isso. E o Alexandre Marques ainda falando da final do Mundial de hoje, seu, isso que não jogaram o Haaland, o Bruyne e o Doku, e muita qualidade, e não foi mais porque eles não forçaram. Realmente aquele time do Manchester City é um time bilionário, ou trilionário pode-se dizer, e cada jogador é de uma seleção do seu país, e eles são no conjunto todo, além do Guardiola, que é o treinador, um dos mais destacados no mundo no dia de hoje. O Alexandre Marques colocou também assim: o Inter contratou o Borré e o Grêmio o Soteldo. Soteldo vem por uma temporada, vem por empréstimo, e em definitivo vem o Dodge. Os dois são do Santos, e daí vão aproveitar que não vão disputar a Série B conforme o seu time de origem lá, que é o Santos. Agora eu questionei o Alexandre, porque disseram que era uma contratação muito cara, o Borré, uma vez que ele está na Europa, né? É o que haviam outros times também interessados nele. Mas o Alexandre Marques nos confirmou que ele está contratado pelo Inter, mas eu ainda não vi certeza, pelo menos quando eu olhei as edições lá no noticiário, né? E o Alexandre Marques também esqueceu das letras garrafais, sacrificando a visão do apresentador aqui. E ele diz assim: Keller, o goleiro Keller, né? O Inter liberou o atleta para buscar um clube, mas o salário elevado pode ser empecilho para conseguir um novo time para jogar. Se sair, o Inter deverá pagar parte do salário. Mas aí não deixa que ele é uma mercadoria do clube, né? É um patrimônio, e não deixa que ele seja desvalorizado, e eles têm que estar na vitrine, e nesse momento ele não está na vitrine por não estar jogando, porque o
Rocher dificilmente vai sair, a não ser que tenha lesão, mas ele é um cara que se cuida muito, tem sorte, e com isso o Keller não perdeu o seu lugar e não tem espaço, pelo menos nesse momento, e estar na vitrine do futebol, que é o objetivo principal de qualquer atleta, também para ter o direito de imagem. Depois veio o casal 20, que eu estava sentindo falta, é a Janei Lima e o capitão Henrique da Silva e Silva. Boa noite, Severo, e todos os participantes do programa Pauta Livre. E disse a Janei. E o Henrique disse assim: boa noite, Severo. Chegando agora para assistir ao programa Pauta Livre. Muito obrigado. E o Henrique disse assim, ó: a chuva está chegando aqui também. E realmente, quando passou por aqui o pancadão, com certeza foi em direção a Porto Alegre e logo deve chegar em Nova Santa Rita, que o Lauri não conseguiu a nova intervenção conosco, deve ter chegado até o temporal lá. O Alexandre Marques complementou dizendo assim, ó: Nico Hernandes, o Inter busca zagueiros e, se surgir proposta, libera o atleta, até para abrir espaço para jogadores estrangeiros. Porém, tem contrato até o fim de 2024. É um problema das equipes, né, que fazem contratos muito longos com esses atletas e depois ficam prejudicados e não podendo repô-los, ou senão eles ficam ociosos no plantel, o que causa um grande prejuízo ao caixa do clube, né? O Alexandre Marques também. O Rodrigo Moledo, suspenso por doping e acaba o contrato na virada desse ano. E, pelo que ele diz, a diretoria não tem interesse nesse atleta, uma vez que ele já não tinha muita chance, pouco entrava ali em algum jogo e outro, até por causa da sua condição física que não era a ideal. Depois entrou o meu irmão Coronel Severo, falando lá de Zona Sul de Porto Alegre, e ele assim: boa noite, um bom programa, é bairro Guarujá. Quero desejar uma ótima semana a todos, saúde e felicidade. Às vezes a minha mente retarda um pouco, mas logo vem o pensamento, volta ali, né? Ainda é consequência da Covid-19, alguma sequela sempre a gente tem, mas conseguimos desenvolver legal o nosso assunto, porque vocês facilitam. É muito fácil fazer o programa, porque vocês nos ajudam e muito. O Alexandre Marques sempre nos dando informação na área do esporte, uma vez que ele é expert nessa área, com isso, o Expresso da Várzea está sempre atento ao profissional. E eles assim, ó: Tauan Lara, Lucas Ramos e Estevão, jovens oriundos das categorias de base, tendência é que sejam emprestados para ganhar rodagem. O Jean Dias termina o contrato e está fora. Essa hora é uma troca de cadeiras e tudo isso. O Alexandre Marques, sim. O Luiz Adriano tem contrato até junho de 2024. Cumprirá o vínculo, caso não surjam propostas. E eu acredito que pelo valor dele, se ele não reduzir o preço, o Inter ele não terá mais interesse, porque realmente ele não tem vez. Mas eu não sei se outro time vai pagar a metade do que o Inter paga para ele, mas é jogador e se espera tudo. Não vê o caso daquele centroavante que nós falamos antes aí. Quando tu pensa que o cara está fora do futebol, daqui a pouquinho surge aí um relâmpago aí. O Alexandre mais assim: agora foi com letra pequena, pois colei as informações direto, não tempo de alterar. Saiu meio complicado, mas está tudo bem. Não, é só colocar letras maiúsculas, as que já passaram. Alexandre, não tem problema nenhum. Só me auxilia na visão, isso não tem nada a ver. Eu consigo fazer a leitura, eu estou falando uma questão de facilitação. Não que eu não consiga enxergar, senão meus óculos estariam vencidos na íntegra, não, ainda não. Mas sempre é bom facilitar a vida do apresentador, uma vez que eu fico com o delay no ouvido, olhando se tem algum problema nas nossas transmissões, vou lendo a legenda. Então tudo isso nos causa um transtorno e às vezes nós podemos perder o pique. E o nosso programa não pode perder a qualidade. O Laurino Spitz voltou, então quer dizer que lá em Nova Santa Rita
está dando possibilidade com a internet. Isso é muito bom, que esteja conosco do início ao fim do programa, Lauri. É, isso aí. Então, amigo Severo, o meu agradecimento a você pela sua atenção e divulgação do meu projeto social, aonde agora está, já fez 10 anos. Muito obrigado aos amigos apoiadores e amigos patrocinadores. Realmente o teu projeto é algo muito legal, que todos fizessem isso, haveria menos necessidade nas pessoas. Além de fazer isso, tu ajuda a gurizada que treina aí no Caju, consegue patrocínio em alguma situação, dá calçado para aluno de escolinhas que tem aí, tu ajuda aí muito. É que tu teve uma vida sacrificada, que a gente sabe, os amigos, a gente sabe um pouco da sua vida, e essa é a razão maior de participar no nosso programa, para que nós nos conheçamos melhor. É isso, e eu te conheço bem, ô Lauri, e sei das tuas atividades, principalmente nas mídias sociais e naqueles projetos sociais. Tu és um pequeno, grande homem, eu digo pequeno na estatura, mas grande na maneira de se portar. É um ser iluminado, até porque tens também uma boa família, tem uma boa base. Isto é muito importante nos dias de hoje. E o Lauri disse: amigo Severo, este ano fiz 18 gols, porém a conta oficial desde 2013 fechou em 210 gols. Agora é treinar, pois janeiro tem campeonato lá em Nova Santa Rita e Canoas, categoria 50. E o Alexandre Marques disse: retorna somente quarta com o programa. Olha, Alexandre, eu vou fazer um anúncio. Eu acredito que não, a gente poderá. Eu deverei fazer o programa na segunda-feira, porque não há empecilho nenhum. Basta dizer que a comemoração de todas as pessoas, como a nossa, com a minha família, que normalmente é a família da minha filha, que a gente comemora. Então, por causa desse feriadão aí, todas as pessoas vão comemorar no domingo. Então, nada nos impede que nós tenhamos o nosso programa Pauta Livre lá no dia de Natal, no 25 à noite, uma vez que eu não vou ao litoral, por enquanto não tenho esse plano, né? E nada nos impede, a não ser uma problema como foi na quarta passada, apresentação de balé da minha neta Yasmin, e diziam que a minha presença era imprescindível, e eu achei que realmente deveria ser, uma vez que eu represento a minha família, que ela gostava demais, que era também eu e a minha esposa falecida, a Terezinha. Então eu estava na obrigação realmente de comparecer. Por essa razão que eu deixei de apresentar o Pauta Livre, uma vez que eu não tenho um substituto. O programa é nosso e é graças a vocês, e já estão adaptados a nós. Mas segunda-feira teremos o nosso programa Pauta Livre, embora que eu faça aquele anúncio tradicional, sempre a chamada para a live. Mas nada impede, domingo, a festividade de todas as pessoas com certeza será lá no domingo. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2 para ler alguma coisa da nossa sinopse. Uma vez que já são 21 horas e 47 minutos, hoje está muito bom o programa e nós temos a felicidade de estar com vocês nessa véspera de feriadão. Nessa sexta-feira, também guerra Rússia e Ucrânia continua muito acirrada. A Rússia atacou com vários drones que caíram sobre a capital da Ucrânia, Kiev, no sexto dia consecutivo nesta semana, e é o tipo enxame, é para ludibriar o sistema de defesa da Ucrânia. E a Ucrânia está pedindo que eles colaborem mais ainda, os Estados Unidos, aqueles países principalmente com um sistema de proteção antimísseis. Então, com problema, a Ucrânia está sofrendo esse bombardeio, porque a Rússia não para de bombardear, e agora a capital, Kiev. Vou lá no Estúdio 1, porque a Janei se manifestou, dizendo assim, é a nossa representante feminina da nossa live, tinha que se manifestar. Pena não ter mandado
um vídeo, podia ter mandado o Janei, tu e o Henrique, e tudo isso aí, mas não esquece que o nosso programa será lá no dia de Natal. Ainda está em tempo de fazer um videozinho caseiro, artesanal, e eu dou uma adaptada como fiz do meu irmão, o Coronel Severo. E é muito legal que daí participa, se mostra a imagem, é muito legal. E é isso aí que está. Então a Janei disse assim, ó, desejo a todos um bom Natal e que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares. Muito obrigado, essa mensagem de Natal é muito legal e hoje é o prazo. Hoje é o dia que nós desejamos aos amigos um Feliz Natal, porque depois da nossa live, que até o Alexandre Marques havia perguntado, e realmente eu farei a nossa live lá no Natal, mesmo que a audiência seja pequena. Mas muitas coisas boas estão acontecendo, muitas coisas ruins estão acontecendo, mas infelizmente nós não vivemos só de boas notícias, nós vivemos também de notícias ruins, e o nosso programa tem esse intuito, apesar que o objetivo principal é conversar com vocês, é uma conversa entre amigos. Eu retorno aqui ao Estúdio 2, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa aí, falem conosco. Também hoje nós tivemos uma tragédia, foi lá na República Tcheca, ou seja, na capital, em Praga, um ataque de um jovem a uma universidade. Ele matou 14 pessoas e tiveram mais ou menos 25 a 27 feridos e alguns em estado grave. O atirador também foi morto pela polícia e antes ele já havia matado seu pai. Deve ter tido um surto e ele tinha um armamento de guerra. Isso aí aconteceu hoje, foi uma tragédia imensa, foi numa universidade. Agora sim, vou lá no Estúdio 1, porque entrou o nosso amigo Laurino no speech. E diz assim, o Laurino diz assim, ó, obrigado pela atenção, amiga Janei. Um Feliz Natal para vocês e todos os telespectadores do programa Pauta Livre. É isso aí. Vão aproveitando, vão dando um Feliz Natal, desejando festa. É o que nós desejamos o tempo todo para os nossos amigos. Muita alegria, felicidade, união, família, isso é muito importante. Não vê que agora até os padres estão contestando, o Papa é muito moderninho, ele é um Papa argentino, mas pouco se preocupou com os anos de esquerda que estavam dominando a Argentina. E agora ele até diz que a igreja deveria abençoar casamentos gays ou do mesmo sexo, mas eu acho que ele está se dando mal. Basta dizer que muitos padres estão contestando, principalmente aqueles que têm o dogma antigo e não aceitam essa orientação do Papa. O Papa está perdendo aquela liderança. Até eu, que sou católico, muitas coisas eu contesto, que são as ideias dele. Muito modernismo não pode ser feito da noite para o dia, mas estão havendo muitas contestações de quem é da igreja dele. Imaginem eu, que só sou católico, e sem, ainda que não frequentador da igreja, né? Mas é isso aí. Então agora vou passar aqui para o Estúdio 2, para dar uma continuidade aqui. Também, na quarta-feira, o presidente Lula foi ao Congresso e pensou que ia ser tratado com toda a cortesia, mas que nada. Teve muita ovacionada, como o povo faz com ele nas ruas, e ele foi para falar alguma coisa sobre a aprovação da reforma tributária. Mas o vice-presidente do PT, que é o deputado Quaquá, agrediu um deputado de direita, o Donato. Mas agora o Lira vai ter que mandar para frente essa agressão. Então vai ser o primeiro caso a ser resolvido pelo Paulo Gonet, é o presidente da PGR, já vai começar, e é o Conselho de Ética também que vai julgar isso aí. Mas o PT já usou uma outra estratégia, já diz que quer a cassação do deputado que foi agredido, que levou um tapa no rosto.
Vejam só, é uma estratégia de um contra-ataque, mas ele não reagiu, ele se segurou tranquilo para manter a sua razão e com certeza ele ganhou em muito com essa ação. Falando do PT, vamos falar da presidente do PT, aquela deputada Gleisi Hoffmann. Ela diz assim, que o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, foi criticado por ela, dizendo que a morte daquela policial que foi morta pelo empresário, a culpa é do presidente Bolsonaro, com a sua política armamentista. Mas ela impera a hipocrisia, porque ela tem segurança armada. A hora que ela não tivesse essa segurança, tudo bem. Então ela é hipócrita, como sempre. E a Gleisi Hoffmann, eu acho que ela sonha com o presidente Jair Bolsonaro noite e dia. A revista Isto É, aquela revista esquerdista, elegeu o ministro Luiz Roberto Barroso como o brasileiro do ano. O brasileiro do ano. É uma revista de esquerda e fez isso aí. Então, eu não sei o que ela achou, mas é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula é uma águia na política. Ele fez um jantar com ministros do Supremo e com os generais, comandantes das Forças Armadas e também com o presidente do Banco Central, aquele homem tão criticado por ele em outras épocas, mas deve ter algum acerto por aí. E não só ele criticou muito o presidente do Banco Central, também o Fernando Haddad, a Simone Tebet, mas no final de ano, aquelas festas, vale tudo até para fazer algum acerto, algum alinhavo político. O presidente Lula vai assinar aquela saidinha de Natal, mas os criminosos de 8 de janeiro não terão, porque eles são criminosos perigosíssimos, traficantes, criminosos, e isso não é problema. Problema são aqueles que cometeram atos antipatrióticos, segundo disse o ministro Alexandre de Moraes, e o Lula corrobora com isso. Na guerra Rússia e Ucrânia, a Ucrânia disse que quase 350 mil soldados russos já morreram em combate até agora. Também na guerra, muitos soldados israelenses, aí é a outra guerra, é Israel e Hamas. Muitos soldados israelenses estão sofrendo de uma doença intestinal, de uma bactéria chamada Shigella. Eles são em razão das más condições no fronte e também alimentos mal condicionados. Tudo isso está causando esse problema intestinais nos soldados israelenses. O Papa autorizou a bênção ao casamento de gays pela Igreja Católica. Uma resolução do presidente Lula vai encarecer o preço das geladeiras, que em 2024 vão sair mais de 5 mil reais. É que eles assinaram uma proposta de que elas deveriam ter uma tecnologia muito maior, e com isso vai deixar que a população pobre seja impossibilitado porque essas geladeiras vão ter que aumentar o custo e a tecnologia empregada, e com certeza vão aumentar o preço. Então o população pobre, vai ter muita dificuldade em comprar um refrigerador novo. Quando as pessoas pensam que é uma resolução muito boa, só atrapalha a vida das pessoas, e sempre as pessoas mais carentes. A enfermagem, aquela enfermagem já está arrependido de ter apoiado o presidente Lula, porque o aumento foi vetado, aquele aumento autorizado na gestão do presidente Bolsonaro, ele foi vetado, e agora eles fazem filas quilométricas para se livrar do imposto sindical de R$ 900 por ano, que agora é obrigatório, e quem desistir do imposto é que tem que
assinar essa desistência. E o pessoal da enfermagem já está arrependido de ter apoiado o presidente Lula. E a Janei agradece ao Lauri Nunes Pitt. É isso aí, Janei. Muito obrigado por ter respondido. E isso demonstra que tu tens assistido o nosso programa do início até o fim. Isto é muito bom. Aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, foi aprovada uma lei chamada Alice de Moraes. É do vereador Cássio Carpes, que deverá ter atendimento médico em eventos, qualquer evento com um público que tenha mais de 1.000 pessoas. Tem que ser por conta do organizador do evento, tem que ter uma ambulância, um médico e 2 auxiliares na área de saúde. O Supremo Tribunal Federal validou a decisão do ministro Zanin e barrou a Receita Federal contra a Globo e atores que sonegaram contas milionárias. Alguns nomes: Reinaldo Gianecchini, Débora Seco, Maria Fernanda Cândido, Suzana Vieira e Irene Ravache. Com isso, agora com o Zanin, esses valores não vão aos cofres públicos. É a decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal que o Congresso quer terminar. E eles não querem de jeito nenhum. Para terminar, as câmeras corporais dos PMs e policiais civis da Motorola, aqui da Brigada Militar e da Polícia Civil, não foram aprovadas nos testes e serão testadas a da Advant, Sistema de Telecomunicações e Serviço, a Informática Limitada, é o nome da empresa. Ela foi última colocada na licitação. É isso aí. Então, com isso, nós encerramos o nosso programa Pauta Livre dessa sexta-feira. Desejando a vocês um excelente final de semana. Promete chuva, mas isso pouco importa. Que tenham muitas festas com seus familiares. Deus, com certeza, vai abençoar a todos vocês. É o que nós desejamos e é o que vai acontecer. Mas lá na segunda-feira, dia de Natal, nós teremos o programa Pauta Livre. O nosso muito obrigado nessa noite muito quente, chuvosa neste momento aqui na nossa região. Mas faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui. O nosso muito obrigado, uma boa noite e até segunda-feira, 21 horas, nosso encontro, 25. Aí vocês contam dos seus presentes ou podem nos mandar uma mensagem de Natal, porque será o dia de Natal. Nosso boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.